Oi, gente, eu sou o Fernando Patal e que junto com a Paula, a Bia e a Tata formamos o Disneylads. E hoje nós temos um programa muito especial para começar esse mês de maio tinindo. Hoje nós vamos começar a falar dos 48 anos do Star Wars, essa franquia que começou em 1977 com um filme super ousado para a época e que se transformou numa das maiores franquias do mundo e hoje faz parte da família Disney. E vocês estão convidados a conhecer um pouco mais desse universo do Star Wars comigo, com a Paula e com a Bia e com a Tata nos bastidores, porque sou eu que falo mesmo. Tá? Então aguardem que a gente vai começar a falar de Star Wars. Antes da gente começar, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e clica no sininho para você receber notificações todas as vezes que a gente lança um vídeo novo, tá bom? Vamos começar? Vamos lá, que a força esteja com você. Para começar, a gente vai falar de quem criou Star Wars, George Lucas. George Lucas é da mesma geração do Steven Spielberg, do Francis Ford Coppola, do Martin Scorsese, é daquela geração de cineastas que veio no fim dos anos 60, início dos anos 70 e estouraram nos anos 70 com filmes incríveis, né? Desde o Poderoso Chefão, Taxi Driver, ET dos anos 80, Jaws do Spielberg, e George Lucas não podia ficar atrás e ele fez Star Wars. George Lucas começou no cinema independente com o filme que agora é cult, chamado THX 1138. E depois ele fez American Graffiti em 1973. American Graffiti é um clássico americano que estreou uma porção de gente. Tinha Harrison Ford, tinha o Richard Dreyfuss, se bem que o Richard Dreyfuss já tinha feito A Primeira Noite de um Homem, mas tinha o Ron Howard, que depois virou diretor, que é o pai da Bryce Dallas Howard, que é a mocinha do Jurassic Park, aquela que corre do T-Rex com salto alto, né? E tinha ele no filme, e toda essa geração começou no cinema e fez muito sucesso. E o George Lucas não ficou atrás. Ele era fissurado em ficção científica, samurais, mitologia, e juntou tudo e criou uma história no espaço. Criou uma história de ficção científica chamada Star Wars, que ninguém queria produzir. Né? Ninguém queria produzir Star Wars, mas no fim a Fox pegou e produziu. Ninguém acreditava e deu no que deu, não é mesmo? E ele foi e escreveu uma história chamada Star Wars. Uma história meio com o poder do mito, né? Como o poder do mito, que é o herói, que ele tem a situação, ele faz a aventura e depois tem a conclusão, né? E o que acontece? Ele começa a história, ele dividiu a história em 6 episódios e começa a partir do quarto, ou seja, ele começa a partir do meio da história para frente. É muito engraçado isso, porque ele já gera logo de cara, quando você vê a primeira coisa que aparece, além do título, né, Star Wars, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Aí você já vê que não é futuro. Todos os avanços tecnológicos que você vê não é futuro, é passado. Já aconteceu isso, entendeu? Então essa tecnologia já existe. É muito louco você pensar nisso, né? Isso é só com o que você lê de cara. E aí quando ele começa a passar os títulos, aquele título famoso, capítulo 4, você fala, hã? Né? Principalmente aqui, eu lembro de... Eu tenho uma certa idade. E aí eu vi todos os filmes no cinema. Então, quando saiu o filme no cinema, geralmente no Brasil as coisas chegavam sempre um pouco atrasadas, né? Tudo era sempre atrasado, nunca era na hora tal. Então, teve o buzz do Star Wars, estava todo mundo louco para ver o Star Wars. E aí o que acontece? Quando começa o filme, você fala capítulo 4, você fala,
cadê o 1, 2 e 3? Como é que já só vem o capítulo 4 pra gente? Que sacanagem, né? Mas não, foi feito proposital. Porque você sente a vontade de saber o que vem antes e de saber como é que as coisas acontecem, o que aconteceu antes de tudo isso, né? Na minha opinião, a ordem que você tem que assistir é o 4, 5, 6, 1, 2, 3, entendeu? Porque se você assiste 1, 2, 3, o que acontece no capítulo 5 você já vai saber. Se você assiste o 4 ou 5, você é pego de surpresa. Vocês vão entender depois. E aí o que ele fez? Além de manter todo esse suspense sobre essas coisas, ele, fora a história, ele reteve todos os direitos de merchandising. Foi aí que ele fez dinheiro. Bom, a primeira coisa que rolou foi a trilogia, o que a gente conhece hoje em dia por a trilogia original, né? Que veio com Star Wars, em 1977, o Império Contra-Ataca, em 1980, e o Retorno de Jedi, em 1983. Na verdade, o Star Wars que a gente conhece, na época ele foi só Star Wars. Depois é que o nome virou a franquia, e aí eles colocaram o nome Star Wars Uma Nova Esperança, A New Hope, né? E ele revolucionou os efeitos especiais com a Industrial Light and Magic, ILM, né, que eles chamam, e ele revolucionou, ganhando vários Oscars, e foi realmente uma coisa distinta na época. Eu lembro que depois de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi em 68, se não me engano, os filmes de espaço eram... Mas o George Lucas com Star Wars, ele trouxe uma nova dimensão. E eu lembro que os filmes de ficção científica eram antes do Star Wars e depois do Star Wars, né? O jeito de mostrar o espaço, o jeito de mostrar as guerras com as naves, ele foi muito inspirado nas cenas do filme Wings, de 1930, 1929, 1930, onde os aviões lutavam entre si, né? E ele se inspirou muito nessas cenas para fazer as cenas das naves e o jeito com que eles construíam os cenários, o jeito com que eles construíam as maquetes para fazer a Estrela da Morte e tudo mais, foi uma coisa revolucionária na época, né? E nessa trilogia ele foi responsável pela criação de personagens icônicos até hoje, como o Luke Skywalker, a Leia, o Han Solo, o Chewbacca, o Obi-Wan Kenobi, que é Sir Alec Guinness fazendo divinamente, o Yoda, que foi criação dos criadores dos Muppets, que ele era um bonequinho que você não acreditava como é que ele poderia ser um Jedi, né? Porque ele era frágil, velho e engraçado na época, né? Ele falava tudo ao contrário, muito divertido. E o principal vilão dos cinemas, Darth Vader, que quando ele entra na primeira cena do filme, você já fala danou-se. E hoje em dia, Star Wars é tido meio que quase uma religião pelos fãs da série. Continuando a falar, a gente vai falar agora da segunda trilogia, que na verdade é a prequel, uma frequência. Não é a sequência, é a frequência. São os episódios 1, 2 e 3. A trilogia original, lembram, eram 4, 5 e 6, onde acabava a história que ele tinha escrito. E a prequel, a trilogia prequel, tem os episódios 1, 2 e 3. Ela foi lançada entre 1999 e 2005 e tem os episódios A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e a Revanche e a Vingança do Sith. The Revenge, a Revanche, não. A Vingança do Sith, né? E ela conta a história que você queria saber do Anakin Skywalker, de criança com os poderes da força até se tornar o
Darth Vader no terceiro filme. Todo mundo sabe que isso vai acontecer, mas fica todo mundo torcendo para ver como é que isso acontece, né? Essa trilogia, ela foi meio mal vista na época, porque inclusive foi uma época de transição do cinema, que o cinema estava começando a ser feito digitalmente e os efeitos estavam melhorando aos poucos ainda. Se bem que os efeitos do Star Wars são impecáveis, né? E se eu não me engano, o Ataque dos Clones foi o primeiro filme a ser gravado em vídeo. Ele foi gravado em HD e todo digital. Essa trilogia foi muito criticada na época que foi lançada e depois ela virou cult, né? E acabou, todo mundo acaba curtindo. Se você quiser conhecer a história inteira, você acaba curtindo. Eu, particularmente, tenho algumas coisas que depois o George Lucas reeditou e refez na primeira trilogia que eu não curto muito. Depois disso, a Disney acabou comprando a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares em 2012 e com isso ela já começou a produzir novos filmes. Ela fez uma nova trilogia, ou seja, uma sequência, agora a sequência mesmo, que são os filmes 7, 8 e 9. O filme 7 é O Despertar da Força, depois vem Os Últimos Jedi, e aí a Ascensão do Skywalker. Os filmes foram lançados em 2015, 2017 e 2019. Esses três filmes dividiram muito os fãs, mas eu curto os filmes, curto os personagens novos, como a Rey, como o Kylo Ren, como o Finn e o Paul Dameron. Yes! Acertei todos eles. E eu acho que eles conseguiram manter a magia e a fantasia do Star Wars através dessa trilogia. E junto com isso, a Disney já produziu outros materiais. Produziu séries, né? Produziu o Mandalorian, produziu Andor, produziu Obi-Wan Kenobi, aí tem a Ahsoka, tem Acolyte, e agora mais recentemente no Skeleton Crew, com o Jude Law. Todos essas séries fazem parte do universo do Star Wars. E é muito engraçado porque há muito tempo eu lia os livros. Eu li todos os livros os 6 primeiros livros, né? As duas primeiras trilogias. A original e a prequel, a frequência, muito boa. E a anterior, eu li todos os livros. E antes, quando você abria os livros, tinha uma linha do tempo dos filmes, junto com todos os livros já lançados do universo Star Wars, que são livros permitidos pelo George Lucas, que o George Lucas deu o aval para eles escreverem, e fantástico. Fora isso, a gente já conhece a série do Ataque dos Clones, tem uma infinidade de coisas do Star Wars com outros filmes. A própria Disney já lançou Rogue One, que é um filme que acaba exatamente onde começa o episódio 4, que é muito legal. Tem um filme que conta o início do Han Solo, com o nome Solo, né? Então a gente tá doido para continuar esse universo aí e ver o que que rola. No ano que vem vai ser lançado o filme do Mandalorian, né? Mandalorian com o Grogu. Vai ser muito legal. Vocês estão querendo ver? Uma coisa que a gente sempre fala quando as pessoas perguntam qual é a ordem para assistir o filme, né? E eu, se eu fosse, não soubesse de nada, eu assistiria na ordem que foi lançado. Ou seja, 4, 5, 6, depois um, 2, 3, e aí os 7, 8 e 9, né? Que foi a ordem de lançamento dos filmes, porque a história foi planejada para ser contada assim. Ela não foi planejada para você ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, né?
Eu já falei que se você assiste, tem a ordem cronológica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você pode assistir assim também, né? Mas eu acho que não de primeira, porque tem muitas surpresas que acontecem na trilogia central, no meio, né, do 4, 5, 6, que se você já assistiu 1, 2, 3, não tem graça nenhuma, você já sabe do segredo do filme, né? E tem também o jeito, a gente, Disney Lads, gosta de assistir o que vier a gente assiste. Às vezes a gente faz maratona, mas a gente assiste o que tiver, que o que a gente tiver em espírito, porque a gente já não assiste mais todos, não faz mais tanta maratona assim, né? O Star Wars mudou como a gente consome cultura pop. Como eu falei logo no começo do vídeo, o George Lucas ficou com os direitos de merchandising do filme. Então ele foi o primeiro filme a você assistir no cinema, sair e ter brinquedos à torta e à direita do Star Wars. Você tinha bonequinhos, você tinha jogos, você tinha joguinho de videogame, logo no início do videogame. Você ia em arcades, né, nos fliperamas, e lá nos Estados Unidos, lógico. Eles tinham joguinhos do Star Wars e roupas, as pessoas se vestem, né, do Star Wars. E a frase clássica do Star Wars é May the Force be with you. Só que May the Force parece muito May the 4th, não parece? 4 de maio. E aí, 4 de maio foi escolhido como o dia do Star Wars. Então é May the 4th be with you. Muito legal, né? E aí, no mês de maio, acontecem várias comemorações e o 4 de maio é muito legal. A Tata, a Paula e eu tivemos a sorte de estar na Disneylândia no dia 4 de maio de 2017. Olha a nossa fotinho lá. E a gente passou o dia do Star Wars na Disneylândia, vivendo tudo isso. Ainda não tinha o Galaxy's Edge, que foi uma consequência disso tudo, né? Desse envolvimento da Disney com Star Wars. Mas depois a gente vai falar de como o George Lucas começou a entrar na Disney, por onde que ele entrou primeiro, né? E onde está hoje em dia. Hoje em dia eles têm duas Galaxy's Edge, que é o Batuu, né? Onde a gente tem duas atrações básicas, que é o Smuggler's Run, que você pilota a Millennium Falcon, que vai ser alterada ano que vem. Eles vão criar outras coisas para a aventura ficar mais legal ainda. E tem o Rise of the Resistance, que é o topo do topo do topo das atrações do Star Wars. Que você anda a pé, você entra num negócio, você senta, você anda, você participa da guerra. É muito, muito interativo. Se você não sabe, veja o nosso vídeo sobre Rise of the Resistance, explicando como é essa atração maravilhosa do Star Wars. E o Star Wars tem corrida Star Wars nas Disneys. Você tem gente que faz casamento Star Wars, vestido de Jedi, de Jedi e de Leia. É muito incrível. Como eu falei, é uma religião para muita gente. E isso faz a gente se sentir, né, como uma grande família que curte o Star Wars. E aí, meus colegas Disneylads, qual é a trilogia que vocês mais curtem? Diz pra gente, comenta aqui, vamos participar esse mês inteiro, porque esse mês inteiro a gente vai fazer programas específicos para mostrar o mundo Star Wars junto da Disney, tá bom? E você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e clicar no sininho para receber uma notificação toda vez que a gente lança um vídeo novo, tá bom? E é claro, não se esqueçam de seguir a gente no Insta, @DisneyLadsBrasil, tá bom? @DisneyLadsBrasil. A gente se vê no próximo programa Star Wars semana que vem.